Olá, meninas, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre oração, né? No dicionário, a oração significa súplica, pedido dirigido a Deus, a santo ou uma divindade, reza ou prece. Isso é o que está no dicionário. E na Bíblia, o que é oração? Primeiramente, devemos entender a profundidade, o significado dessa tão conhecida e amável palavra, oração. Segundo o dicionário da Bíblia, de Almanac, oração é uma aproximação de pessoa a Deus por meio de palavras ou de pensamentos, em particular ou em público. E o que é oração para Deus? É uma conversa, um pedido, agradecimento, manifestação de fé, ato de louvor ou adoração diante do que é transcendente ao divino. A oração é um ato humano de encontro ao sagrado, se eu quiser falar com Deus. Qual é o propósito da oração? O propósito da oração não é necessariamente dizer a Deus como você quer que ele faça as coisas. Em vez disso, é compreendê-lo melhor, assim como seus caminhos, alinhando-se com sua vontade. A oração, ela não muda Deus. Andresa, o que você está querendo dizer com tudo isso que você acabou de ler? Eu estou querendo dizer para você que a oração é algo muito importante na nossa vida, na nossa comunhão com Deus. Se eu quero me aproximar de Deus, se eu quero falar com Deus, se eu quero ouvir a voz de Deus, se eu quero entender o propósito de Deus, eu tenho que praticar a oração. A oração é uma das principais formas de desenvolver intimidade com Deus. A oração de um justo pode muito. A oração de um justo é poderosa e eficaz, e ela é uma das principais armas de todo aquele que crê. Podemos ser felizes porque Deus sempre ouve a oração daquele que se aproxima com humildade. Esse pedacinho aqui que eu li para vocês, isso aqui nos dá uma clareza muito grande. Quer dizer, a oração do justo é poderosa e eficaz. O que é um justo? É aquela pessoa que se coloca no centro da vontade de Deus. Se você não é justo, a sua oração não é ouvida. Por quê? Porque você não tem intimidade com Deus. Entendeu? Você não pratica a vontade dele. Então, engana-se muito aquelas pessoas que acham que, eu faço um montão de coisa errada, ou eu não vivo segundo a vontade de Deus, mas ele vai me ouvir. Não. É como se você estivesse conversando com uma pessoa desconhecida. Quando alguém que você não conhece te chama, você consegue identificar a voz? Você consegue ouvir? É diferente de quando um filho teu que você tem intimidade pode estar aonde for, mas ele chama mãe. E olha que mãe é uma palavra comum, que a gente escuta de muitos, mas você consegue identificar a voz do seu filho. Então é dessa forma que o Senhor é lidar conosco. Ele identifica a voz daquele que ele tem intimidade. Então busque ter intimidade com o Senhor, se aproxime do Senhor. A oração não é só para você pedir o que você quer. A oração é para você colocar para ele o que você pensa, o que você deseja, o que você sonha. É um ato de agradecimento, entendeu? De você ser grato por tudo aquilo que ele fez ou faz pela sua vida, entendeu? A oração é como se eu tivesse assim, como eu já disse para você, é intimidade. A gente não gosta de ter um amigo próximo para a gente estar com aquele amigo, conversar. Então, a oração você tem que ter prazer de estar na presença de Deus, né? Você tem que ter prazer de estar falando com ele. Então, isso tudo interfere, né, no resultado da sua oração. Por que muitas das vezes a gente fala em oração e muita gente não quer orar? Porque ela não tem essa intimidade. Porque quando você tem intimidade, você quer orar, você quer estar falando com aquele que te criou, você quer estar falando com aquele que te ama, entendeu? Então, assim, eu coloquei, né, no grupo essa questão da oração e eu vi que poucas pessoas optaram em orar, poucas pessoas colocaram o seu pedido e vocês não têm noção do poder de uma oração, vocês não têm noção do que uma oração pode fazer. Se vocês tivessem essa noção, talvez vocês teriam colocado o pedido de vocês, talvez vocês teriam se posicionado em orar em algum desses horários. Mas eu não sei orar. Orar é você colocar para Deus o que você pensa, o que você sente. Mas será que Deus vai ouvir a minha oração? Sim, depende da sua motivação. Porque ele sonda o seu coração. E por que será que você está pedindo isso? Por que será que você está colocando isso em oração? Então ele vai lá no teu interior ver o que está te motivando a fazer aquela oração. E aí sim é o motivo dele te responder.
Eu tenho aqui alguns versículos que falam sobre oração. São muitos. Se você colocar lá no Google e fala versículo de oração, você vai ler vários. Porém, tem alguns aqui, né, que me chamam a atenção, né, e que nós temos que estar ligados nisso aqui, ó. Primeiro tem aquele assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, apresentando seus pedidos a Deus. Então aqui, ó, ele fala para que a gente venha apresentar os nossos pedidos a Deus, entendeu? Isso encontra lá em Filipenses 4:6, né? E tem mais um aqui, deixa eu achar aqui. Cadê? É porque são muitos, eu selecionei muitos versículos, né? Mas eu só vou colocar aqui para vocês alguns, né? Porque por causa do nosso tempo, né? Diz assim: se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedi o que quiser e será concedido. João 15:7. Então, se você permanece no Senhor, se você está ligado, como eu falei lá no vídeo anterior da videira, você está ligado na videira, tudo aquilo que você pedir, o Senhor vai ouvir. Então, amadas, vamos colocar, vamos se posicionar mais na oração, vamos ter uma intimidade com Deus, entendeu? Ore, peça, clame, coloque para Ele o seu pedido, coloque para Ele, porque se você estiver na posição, Ele vai te ouvir, Ele vai te responder. Meninas, um beijo e até a próxima.